Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos uma dica de saúde e também uma entrevista com a doutora Mayara Carvalho. Ela é dentista e vamos falar sobre o canal. Quem aí já não passou por este tratamento, né? Fiquem conosco. Doutora Mayara, seja bem-vinda à Saúde Ativa. Muito obrigada. Vamos começar a falar primeiro, né, canal. Quando a gente pensa no dentista, quem aí não tem medo de ir ao dentista? E quando a gente vai para aquela consulta, fala, eita, você vai precisar fazer o canal. Eu já imagino, inclusive, aquele barulhinho. Mas primeiro vamos começar falando se todos os dentistas, eles estão aptos, né, a realizar um canal nos pacientes. Então, na verdade, é necessário que um especialista, né, conduza o tratamento de canal, porque durante o canal tem algumas peculiaridades que nem todos os profissionais têm conhecimento, né? A anatomia, que é o formato do dente, a quantidade de raízes que cada dente possui. Então, somente um especialista mesmo, ele consegue distinguir, né, essas variações de anatomia, enfim. Mayara, o que seria exatamente um tratamento de canal? Para que ele é necessário? Eu observo muito, por exemplo, eu já fiz e eu me deparei com uma dorzinha no dente e eu estava com uma cárie e aí disse, precisamos fazer o canal, né? Por que há essa necessidade? Pronto. O canal começa pela cárie, né? Muitas vezes aquela manchinha branca que o paciente às vezes não leva em consideração, deixa passar. Ah, não é nada. E aí, essa manchinha branca vai evoluindo, né? A doença cárie, né, vai evoluindo na parte interna do dente e aí atinge a polpa dentária. A polpa dentária nada mais é do que um nervo, né, do dente. Todos os nossos dentes são inervados, né? Tem nervos e se chama polpa dentária. Quando essa cárie aprofunda tanto que chegou até o nível da polpa, e aí vocês começam a sentir dor, né? Então, a partir daí, já teve a contaminação, saliva, micro-organismos, né, que ficam ali instalados, e aí por isso que é necessário fazer o tratamento de canal, que nada mais é do que descontaminar toda essa raiz dentária, né, e colocar materiais, irrigação, substâncias para descontaminação, até mesmo medicação intracanal, para que possa passar alguns dias, né, e por fim a gente consegue selar esse dente e aí o dente fica descontaminado e a gente consegue manter esse dente em boca, né? Como eu falo, a gente vai salvar o dente. Eu acho que a minha curiosidade, talvez, doutora Mayara, seja de muitas pessoas que nos assistem, que as pessoas falam assim, você fez o canal e matou a raiz do dente, né? Eu acho que para os leigos, se isso é real, como é que vocês entendem? Realmente, aquele dente, ele só está ali esteticamente falando, mas é um dente que não teria funcionalidade, assim, claro que para mastigar, né? Isso, mas esse ditado realmente faz sentido, né? A gente está removendo ali a polpa, um nervo do dente, e colocando um material selador e realmente matou o dente ali. Tirou a polpa dentária e colocou um material selador e a gente consegue ter esse dente em boca aí por anos e anos, quando bem cuidado, quando bem tratado e quando bem reabilitado também. Porque a gente sabe que não adianta somente tratar a raiz, né? O canal da nada mais a gente tá tratando a raiz do dente, mas a gente precisa também tratar a parte externa do dente, que é a coroa. Sim, a coroa, verdade. Há uma dúvida também, a gente fala, saindo um pouco da questão do canal, mas eu sei que muitos têm dúvidas. Por exemplo, quando eu ia marcar minha consulta com o dentista, aí tinha lá endodontia, eu acho. Isso. Tem ortodontia. Eu disse, e aí, como é que eu vou saber o que eu vou marcar? Né? Muito ia. E aí eu tô com uma dor de dente, eu vou buscar o qual dessas opções? Assim, qual é a sua especialidade? Qual é a diferença? Eu imagino que tenham diversas para cada tipo de tratamento que o dentista vai cuidar, né? Isso, exatamente, né? Cada área da odontologia tem uma especialidade, né? Por exemplo, eu sou especialista em canal, né? Endodontia, que chama. Endodontia. Isso, endodontia. Se for aparelho, ortodontia, e aí por aí vai. Cada profissional tem a sua especialidade, né? Então, por isso que tem essas nomenclaturazinhas. Entendi. Qual é a faixa etária que você mais observa de pessoas que vão lá com problemas de canal? Por exemplo, eu fui bem novinha, mas eu lembro que eu tinha muito medo e eu acho que isso deve acontecer muito até hoje, né? De ir ao dentista, acaba... a alimentação também contribui, enfim, que a gente vai falar sobre isso, mas qual é a faixa etária que você mais observa? Eu observo mais adolescentes, né, na fase que estão com os primeiros molares, né, com os últimos dentes em erupção, tem uma
predisposição muito grande, porque até na dieta mesmo, né, muito doce, e a falta de higienização também. Eu costumo dizer que também a falta de conhecimento até mesmo dos próprios pais para poder estar passando para os seus filhos, né, aquela escovação, aquela higienização. Mas assim, é uma predisposição em adolescentes, mas em todas as faixas etárias a gente consegue ver o tratamento de canal, né? E, infelizmente, alguns pacientes não querem ir para o tratamento de canal. Eles preferem até mesmo extrair dente. Já ouvi isso muito. Isso, aí essa odontologia bem arcaica, né? De antigamente. Quem nunca ouviu que, era moda extrair dente e colocar a prótese, a chapa, como falavam, né? Sim. Então, assim, muitos, infelizmente, eu tento conversar com os pacientes, né? Para conversar e orientar que nada melhor do que estar com o seu dente natural em boca. Alguns eu consigo convencer, mas outros, infelizmente, não, até por conta do investimento, né? É verdade. Porque tem um custo, né? O investimento, o canal, e a extração, querendo ou não, é um pouco menor do que o canal. Uma solução imediata e vai para casa e tá tudo certo, né? Exatamente, imediata, né? E o paciente vai para casa. Aí eu não sou a favor da extração, né? Sempre eu tento convencer os pacientes, porque a gente tem vários prejuízos quando a gente não tem um dente natural em boca. Sim, sim. Né? A gente não é o ideal a gente não perder o nosso dente natural. Claro. Pegando um pouquinho esse gancho aí que você trouxe, por exemplo, da alimentação, da não escovação. Sim. O canal, ele é realizado geralmente porque provém de uma cárie? Isso. E aí, exatamente. pronto, é da cárie. Então, há ações diárias na nossa vida que a gente pode fazer, inclusive não importa a idade, para evitar. Não importa. Dá essa dica para quem nos assiste, doutora. Sempre a prevenção vai ser o melhor remédio para todos os tipos de procedimentos odontológicos. Claro que tem alguns procedimentos específicos, alguns tipos de doenças, algumas coisas específicas, mas para cárie, o melhor remédio a gente tem em casa. E a gente, infelizmente, não faz o bom uso, que é o quê? Pasta de dente, escova e fio dental. Pois é. São uns remédios incríveis. É muito mais barato. Muito mais barato. E acaba que na correria não é feita a escovação correta, ou então não é feita a escovação, né? Escovas gastas já, né? Devem ser trocadas a cada 6 meses, ou até antes, né? Escovas macias, percebo muito que os pacientes usam escovas rígidas para escovarem os dentes e colocam força na escovação. Olha, é bom a gente ficar alerta a isso. Duas coisas que eu quero até da sua fala chamar a atenção. Você falou sobre 6 meses, que a gente às vezes não sabe quanto tempo eu duro com a escova de dente. Isso. E o ideal é que a gente não utilize aquela, porque eu também busco a mais forte, que pra mim Isso, então. limpar. Vários pacientes, não só você, muitos pacientes chegam no consultório falando sobre isso. Doutora, eu coloco força mesmo, eu pego a mais dura mesmo, porque limpa mais, né? Não, eu falei, não é bem assim. Você vai estar agredindo, querendo ou não, a sua gengiva, né? Então, é necessário... se as pessoas que fazem a força na escovação podem perceber que a escova fica mais gasta com mais facilidade. Sim, Elas ficam mais abertas, as cerdas, né? Sim. Então, eu falo um tempo mínimo, mas assim, é bom estar fazendo uma inspeção visual, olhando a escova, ela já tá gasta, já tá abertinha, vou trocar, né? Não tem aquele prazo certinho, não. Olha, tá vendo que tá muito gasta, troca, e sempre a mais macia possível, né? As cerdas mais macias, mais fininhas, elas conseguem penetrar na gengiva, né? No sulco gengival e, querendo ou não, ter uma higienização mais eficaz. Eu queria justamente chamar a atenção das pessoas e que você reforçasse isso, com certeza vai ser a sua opinião. Quando a gente começa a sentir algumas dores no dente, a gente acaba se automedicando, né? Às vezes o meu vizinho fez uso disso e funcionou e fica por um longo tempo. Eu imagino que quando ela resolva ir, como durou muito tempo ela fazendo esse paliativo, seja ainda pior e muitas vezes até precise realmente perder o dente, não é, doutora? Então, assim, fala para quem nos assiste da importância da visita regular, quanto tempo a gente deve ir ao dentista e se acaso ocorra de, eu fui, em pouco tempo já passei a sentir dor, que ela precisa ir porque pode se tornar uma coisa pior, inclusive infecções. Isso, e aí vem a prevenção, justamente não esperar sentir dor para ir no dentista. Né? Quando já está sentindo dor, é o seu organismo já gritando, falando que não tem nada, tem alguma coisa acontecendo ali. Então, a prevenção a cada 6 meses é de extrema importância para justamente evitar que isso aconteça, evitar que exista dor. E quando a gente vai regularmente, né, de forma preventiva, a gente consegue fazer procedimentos minimamente invasivos. Sim. Né? Aquela cárie que
está no início, a gente consegue fazer uma restauração, que a gente limpa aquele dente, coloca uma resina, restaura e ok, vida que segue. Quando essa cárie ela vai penetrando na parte interna do dente, como eu falei anteriormente, né, que ele vai chegando próximo à polpa dentária, que é quando vai sentindo a dor, aí a gente já não tem como fazer um tratamento conservador. Aí a gente tem que partir para o tratamento de canal, que é descontaminar a raiz da dentária, remover a polpa, fazer toda a descontaminação com substâncias, medicação. E outro fator é a dor. Ninguém gosta de estar sentindo dor. E parece que dor de dente só chega à noite, quando não tem consultório aberto, né? Quando as pessoas ficam... Enfim, então é justamente isso, a prevenção. Não esperar sentir dor para ir ao dentista, né? Recomendado a cada 6 meses, estando tudo ok, né? Vai a cada 6 meses. Ou pode ir antes, se tiver algo a ser... Que aconteceu, algum acompanhamento, alguma coisa. Né? Falando de dor, e vamos desmistificar isso, eu espero que sua resposta seja positiva. A gente está falando da dor quando ela vem porque já há um problema. Sim. Mas o tratamento do canal, ele hoje é doloroso. Eu lembro que na minha época era aquele barulhinho terrível. Hoje você vai, quase que não tem barulho, é mais silencioso. Mas o tratamento em si, até para não assustar quem acha que está precisando aí e não quer ir, é doloroso, tem anestesia. Isso. Não mais, né? Hoje a odontologia mudou, a odontologia de antigamente, né? Hoje temos várias outras tecnologias avançadas para minimizar esses desconfortos, né? Então, assim, puxando esse gancho da dor, é importante lembrar que o paciente, quando ele vai com dor, ele está com inflamação dentária, né? Dentes inflamados, geralmente a anestesia não pega 100%. Sim. E é justamente por isso que os pacientes sentem dor no tratamento de canal. Porque, veja só, chega com dor no consultório, certo? Ah, doutora, estou com dor. A conduta ideal, né, seria prescrever uma medicação, né, um anti-inflamatório, um analgésico, né, e retornar em seguida quando o dente já estiver desinflamado, para poder a anestesia local, né, ter mais eficácia. Porque quando a gente tem anestesia e ela não é 100%, é claro que o paciente vai sentir um desconforto. Então, muitas vezes o paciente, quando chega com dor, ele quer resolver na hora. E eu tento sempre explicar ao paciente o porquê que muitas vezes, naquele momento, naquela hora, a gente não consegue fazer muita coisa por conta disso. Né? E aí a anestesia não pega 100% e aí acaba traumatizando, né, o paciente, sendo desconfortável, porque vocês já estão vulneráveis, né? É uma posição já vulnerável que o paciente fica ali. Tem a questão de traumas, né? Que muitos pacientes carregam traumas desde a infância, até a zoadinha do motor, né? Então, os pacientes ficam vulneráveis, então eu gosto de conversar em relação a isso, né? Saber o momento certo de intervir na dor do paciente. Eu quero até falar sobre essa coisa do momento certo, mas a gente vai para um breve intervalo. Pronto. Já voltamos e vocês fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje no nosso programa estamos entrevistando a doutora Mayara Carvalho, ela é dentista, estamos falando sobre o tratamento de canal. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Toda semana recebemos um profissional aqui da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutora Mayara, a gente estava falando no primeiro bloco sobre este cuidado, né, esta questão humana. E eu trago também sempre para os meus entrevistados o quanto é importante. A gente hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, tudo muito corrido, para ontem, as competições, as redes sociais, que também exigem cada dia mais que a gente evolua, que a gente seja até melhor que o outro. Eu imagino que no seu consultório, para além do problema daquela dor de dente, existem outras dores emocionais, né? As pessoas, elas precisam daquele tratamento, mas elas precisam ser acolhidas, ser ouvidas. E é isso também que eu observei aqui, só para a senhora confirmar, você confirmar, se é isso que você recebe no seu consultório, né, e trabalha de forma humana no dia a dia com os pacientes. Sim, daí então, realmente a missão, né, do meu instituto foi criado justamente com esse pensamento da humanização das consultas, porque tinha uma recorrência clínica de pacientes muito traumatizados,
com muito medo, muito receio, né? Então, geralmente foi criado mesmo com esse intuito de trazer a humanização, trazer uma nova odontologia, né? Como eu falei anteriormente, hoje em dia temos várias tecnologias, mas também tudo mudou, a odontologia mudou. A gente consegue trazer para o consultório um ambiente agradável, né? Um ambiente confortável, desde a recepção, recebendo com carinho o paciente, ouvindo, olhando nos olhos, né? Eu chamo bastante atenção em relação a isso, do paciente chegar e ser acolhido desde a recepção. O tratamento não é só na cadeira, sim. Né? O atendimento, muitas vezes, é até quando atende aquela primeira ligação para marcar a consulta. Então, sim, essa é realmente a minha missão. Principalmente no tratamento de canal, eu estou lidando com a dor do paciente. Sim. Né? A dor é algo bem subjetivo, claro, mas o paciente está numa posição extremamente desconfortável. Então, é algo também muito gratificante para mim quando eu consigo alcançar esse objetivo de tirar a dor do paciente, a felicidade que o paciente fica, né? Então, trazer realmente essa humanização mesmo, e não só ver dentes, sim, né? Sim. Eu não trato só dentes, eu trato realmente pessoas que estão ali, muitas vezes com desconfortos mesmo, e tratar com carinho mesmo, né? De forma humana, e trazer essa nova odontologia que eu acredito e que vem dando certo. Com os meus pacientes, vem dando muito certo. Eu acho que é muito importante, eu falo às vezes para algumas pessoas que há um trabalho tão grande em atrair os pacientes, né? Todos nós, vocês precisam dos pacientes, mas às vezes uma necessidade tão grande de buscar. E às vezes, quando capta aquele paciente, ele perde. Ele perde porque essa coisa fria, a gente não quer mais sentar no consultório, seja que especialista for, e ele simplesmente olhar pra gente e dizer, você precisa dessa medicação e tchau. A gente não retorna, a gente não indica, porque a gente precisa ser acolhido mesmo, ser ouvido. Às vezes o dente não. O dente eu acho que é algo muito direto. O dente não teria tanto a ver, não tem a ver com o nosso emocional, porque é um problema local. Sim. Mas existem outras dores em que outros especialistas percebem que aquela dor ela é por um problema que a pessoa está tendo e que se tratar daquele problema, aquela dor também vai ser sanada. Exatamente. Então eu acho realmente interessante que essa questão desse tratamento mais humanizado, que as pessoas estão trazendo para várias especialidades, elas sejam bem frequentes. Mas, doutora Maiara, em relação ao tratamento, né, ao canal, como é que funciona geralmente? As pessoas elas realizam um único procedimento, estão livres, a dor passou, após isso, ou tem mais de uma, e depois disso ela está livre, o problema não retorna, como é que funciona? Pronto, o tratamento de canal, ele geralmente dura 2 a 3 sessões. Há casos que sim, consegue ser feito em uma única sessão, né, precisa ser avaliado, consegue fazer em uma única sessão, mas na maioria das vezes de 2 a 3 sessões. Pode vir a ter mais, porque como eu falei, né, a nossa anatomia dentária ela é bem variável, né? Tem alguns dentes que temos várias raízes, outros tem poucas, enfim. Então tem algumas variações que isso pode dificultar na hora do procedimento, né, na condução do procedimento, e pode vir a demorar um pouco mais. Sim. Mas geralmente de 2 a 3 sessões, o intervalo de cada uma delas também vai variar, né, de acordo com o caso da dor, enfim. E entre essas sessões é colocada uma medicação intracanal, tá, dentro do canal do dente, e aí é onde vai diminuir também a dor, fazer a descontaminação desse canal, né, tirar todos os micro-organismos, e aí por fim, quando esse canal estiver totalmente limpo, totalmente livre de alguma lesão possível, a gente consegue selar ele, finalizar ele, e aí partir para o próximo passo, que geralmente é a reabilitação, né? A coroa, enfim, algum outro procedimento, alguma outra restauração mais firme, né? Que eu costumo dizer, para que o dente não quebre. Sim, sim. Né? Porque geralmente os pacientes meu dente ficou fraco, mas... Eu ia perguntar justamente isso, enfraquece os dentes. Isso, então, é um mito, isso de enfraquecer, é um mito, tá? De enfraquecer os dentes. É porque, na verdade, quando a gente faz o canal, não para por ali. A gente precisa reabilitar o dente, a gente mexeu o canal, a gente mexeu com a raiz, né? A gente precisa agora cuidar da parte externa, que é a coroa. E a gente coloca um provisório lá e fala, ao paciente, finalizamos o canal, agora precisamos finalizar com uma coroa, com a reabilitação. Só que aí o paciente não entende muito que aquilo ali é um provisório. E não volta. Porque muitas vezes é tão bem feito
né? É com material resistente, porque tem que ser resistente, que ele não volta. Ele, não quer voltar, não volta por determinado motivo, não volta. E aí o que? Quebra o dente, porque ele realmente, não é que ele ficou fraco, é porque a cárie era tão grande no seu dente, né, que ficou pouca estrutura dentária e muita restauração. Sim. É necessário que fique 50-50, né? 50% de estrutura dentária, 50% de restauração. Mas na maioria dos casos, não. Tem pouca estrutura dentária e muita restauração. E aí ela não aguenta sozinha. Entendi. Por isso que é necessário reabilitar com uma coroa ou com a restauração um pouco mais firme, que na verdade os pacientes não retornam. Aí eles ficam com essa sensação de, enfraqueceu, mas na verdade não enfraqueceu. É porque não retornou para reabilitar da maneira correta. Entendi. A gente vai para um breve intervalo, na verdade vamos assistir uma dica de saúde. Assistam e a gente volta já já. A hipertensão é uma doença traiçoeira que só dá sintomas quando está em fase avançada. Por isso só há uma maneira de saber se você é hipertenso. Medir sua pressão com certa regularidade. Quanto mais cedo a hipertensão for diagnosticada, melhor será o resultado do tratamento. Até os jovens e as crianças podem desenvolver hipertensão. Por isso, os pediatras medem a pressão de seus pacientes a partir de 1 ano de idade. Um procedimento que é repetido nas consultas de rotina. Nos adultos, a frequência varia. Para os que têm pressão de até 12/8, medir uma vez por ano é suficiente. Quando a pressão é um pouco mais alta e chega aí aos 14/9, é preciso medi-la a cada 6 meses no máximo. Acima desse valor, 14/9, a pressão deve ser medida em intervalos bem menores. A frequência será determinada pelo médico em cada caso, porque nessa faixa a doença já deve ser tratada com medicamentos. No passado, os médicos admitiam valores mais altos para a pressão arterial. Hoje sabemos que pressão alta está associada a diversas complicações e os padrões se tornaram bem mais rígidos para qualquer idade. Se você nunca se lembra de medir a pressão, saiba que está fazendo uma grande bobagem. Medir a pressão é muito simples e pode evitar grandes males. Doutora Maiara, depois que a pessoa realiza o canal, faz de conta que foi aquele paciente que fez tudo da forma correta. Foi lá, colocou a coroa, não é isso? Sim, Afinal, e pronto, foi tocar a vida. Existe um prazo, é preciso que em tanto tempo ela remova e faça uma outra, é uma coisa que ela fica aí para o resto da vida. E uma outra pergunta dentro dessa, ela não teria mais problemas com esse dente, é um dente que não vai dar já que a resto está morta? Não temos como garantir isso, porque vai muito do cuidado também do paciente com aquele dente, né? A gente precisa ter cuidado com os nossos naturais, quem dirá com um dente ali que a gente está colocando uma coroa, né? Então, assim, é necessário que nas consultas de prevenção, né, a cada 6 meses, a gente fique avaliando, fazendo um acompanhamento radiográfico, fazendo um raio-x para estar vendo, né, a parte interna e também a parte da coroa. Então, é necessário sim fazer um acompanhamento e essa garantia vai muito mais do cuidado também do paciente do que eu dizer, não, vai ficar para sempre aí, mas tem que ver os cuidados que o paciente vai ter com esse dente. E se for aquele paciente teimoso que não quer o canal, não vou extrair, vou ficar com essa dor até... É uma dor que não vai passar, né, doutora? Eu imagino que é uma infecção, uma inflamação, na verdade. Isso, e a gente tá falando de bactérias ali, né? É. Muitas vezes até surge uma bolinha no dente, né, que fica assim, no nível gengival, né? Uma bolinha que é uma forma do corpo expulsar as bactérias, né? Muitos chegam, doutora, tem uma bolinha aqui que apareceu que não some, né? Então, pode virar até edemas, né, faciais, né, por conta de tratamento de canal que não é realizado. Então, assim, não fica com dor, porque quanto mais ficar sentindo dor, ficar postergando, ficar se automedicando, não vai adiantar, é só um paliativo. Exatamente. O tratamento ideal mesmo ou é fazer o canal, que é o que eu aconselho, ou fazer a extração. Isso mesmo. E, doutora, eu tenho um amigo, inclusive, que ele teve um problema no dente e isso se tornou infecção grave, ele ficou internado. Eu realmente não sei te explicar, mas assim, eu quero assustar um pouco vocês, né, brincando. Alertar, Na verdade, alertar mesmo, para que a gente não imagine que é só um dente, que a gente tem um receio, né, de infecções em outras partes do corpo.
mas faz parte do nosso organismo, então é bom a gente ter esse cuidado, porque isso pode se agravar e trazer problemas maiores, né? Sim, sim, e a saúde começa pela boca, né? Então, realmente, pode sim ir para outros locais, a infecção generalizar um pouco mais, né? Não é nem colocar medo, é realmente alerta, porque alerta, pode sim acontecer, até porque a cárie nada mais é que é um buraco, né? Vai estar furado lá, né? Isso mesmo. E aí é um meio aberto para entrar várias e várias coisas. Imagina que a gente, tudo que come, né? Os alimentos, salivas, várias coisas. Então, assim, realmente é um alerta mesmo que fica para os pacientes para cuidar o quanto antes e não chegar até esses casos, né, mais absurdos que podem sim chegar. Deixa eu te perguntar uma coisa que talvez isso é muito esclarecedor, na verdade, para todos que nos assistem, essa questão de quantas vezes, inclusive, eu escovo os meus dentes. Eu conheço pessoas que elas escovam a cada refeição, praticamente bebeu água, ela está escovando. Estou exagerando um pouco, brincadeira. Mas, assim, tem gente que diz, não, é só almoço, café e janta. Há outros que só manhã e noite, outros que nunca. Mas, assim, o que é o ideal? Que a gente escove no mínimo 3 vezes e que, juntamente com a escovação, a pasta de dente, a gente também faça uso do fio dental. O fio dental machuca. Fala um pouquinho pra gente. Sim, sim. Então, o ideal é que seja após todas as refeições. Mas a gente sabe que na correria, no dia a dia, a gente precisa ser sincera, né? A gente não consegue estar fazendo a escovação. Comer alguma coisa, escova, né? Então, no mínimo, 3 vezes. De manhã, meio-dia e antes de dormir. A de antes de dormir é super importante. Não que as outras não sejam. Mas antes de dormir, o nosso fluxo salivar, que é responsável pela proteção dos dentes, né, para não a cárie, o nosso fluxo salivar durante a noite diminui. Então, se a gente não faz a escovação, a gente já vai dormir com a boca suja e ainda o fluxo salivar que protege vai estar diminuído. Então, não é legal. A escovação da noite é super importante, tá? Então, as 3 aí sendo bem feitas, com fio dental, sim. A ordem pode ser escovação, depois o fio dental, né? Costumo dizer que a escova e a pasta, ela faz 70%. O resto, quem faz aí é o fio dental. E, às vezes, a gente não vê essa sujeira entre os dentes. Não vê. Mas ela fica bastante. E acumulando sujeira entre um dente e outro, o risco de cárie é muito grande entre um dente e outro. E, às vezes, a gente não vê. A gente só vai ver até mesmo no raio-x. Às vezes, clinicamente, a gente não consegue nem ver. Só vê no raio-x, doutorado, esse dente tá tão bom, eu tô sentindo uma dor nele. Quando vai tirar um raio-x, tá lá a cárie entre um dente e outro. Ainda mais aquelas pessoas, né, doutora, que os dentes são muito próximos também. Eu acho que acaba tendo essa dificuldade maior também, né? Isso, e aí tem a questão também do alinhamento, né, dos dentes. Dentes desalinhados, a escovação tem que ser redobrada e o tratamento ortodôntico também tem que ser realizado o quanto antes, porque quanto mais tempo você passa com os dentes desalinhados ali, mais acúmulo de bactéria, de sujeira, de placa bacteriana vai ter ali naquele dente, e aí a propensão de cárie, né, é muito maior. Um alerta aqui também, a gente falando sobre os cuidados e o que deve ser ou não fazer, doutora, a gente hoje nas redes sociais vem muitas dicas para tudo, né? Sim, é importante que a gente tenha um cuidado, como, por exemplo, tem hoje dicas de clarear a pele, uma mistura de uma série de coisas que a gente tem em casa. E eu imagino que tenham coisas também para clarear os dentes. A gente precisa ter esse cuidado e buscar realmente um especialista para fazer qualquer tipo de tratamento, porque isso pode se tornar um problema muito maior, né? Isso, a longo prazo, né? Inclusive tem essas pastas que prometem, pastas de carvão ativado que prometem clarear o dente. Gente, por favor, não caiam nessa, né? Clareamento só no consultório mesmo, ou de forma caseira, né? Mas orientada por um dentista, né? Claro, essas pastas aí só fazem desgastar o esmalte dentário do nosso dente, né? Que é responsável pela proteção, sensibilidade. Aí os pacientes chegam, doutora, eu comecei a usar, aí agora eu tô com sensibilidade. Por quê? Porque desgastou esse esmalte dentário, e aí agora o dente, para reverter, é que as pessoas não conseguem entender a longo prazo o que aquilo vai causar, né? Verdade. Muita moda, muito achismo, muita informação na tela sem embasamento científico. É muito importante a gente ser acompanhado por um profissional que entenda, né, do que está falando e seguir as orientações. Doutora, eu ficaria aqui por horas, mas a gente precisa encerrar. Antes disso, eu digo para vocês, em alguns momentos passou aí na tela as redes sociais da doutora Mayara. Se vocês quiserem esclarecer, né, tirar dúvidas, é só falar com ela no direct, ela responde a todos vocês. E
para encerrar, para quem nos assiste, está aí com essa dorzinha, está com medo, fala para eles que é necessário, incentiva para que a gente precisa cuidar aí dos dentes, né? Que é muito importante para a saúde bucal. Exatamente, né? Como foi falado, não espera aí ficar com a dor absurda, né? Não espera nem sentir dor, vai mesmo lá no consultório para a gente passar as orientações, conseguir fazer um tratamento o menos invasivo possível, né? E a gente conseguir manter o seu dente natural em boca, porque nada melhor do que o nosso dente natural. Com certeza. Né? Obrigada, doutora. Obrigada, Dai. Espero trazê-la aqui em outro momento para a gente falar sobre outros temas também, os cuidados com a saúde bucal. Será um prazer. Obrigada. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida e eu te aguardo. Até lá.